ensinaram que era fixe pôr uma bandeira e tal de cada país que já passaram por lá, mas não as costumam agitar, ficam lá só pousadas, depositadas. Nas conferências leva-se assim, mas o que é giro é, num avivamento a alegria sai para as ruas. E o que a gente ali viu, se calhar para vocês não é um avivamento, mas eu quero vos dizer, aquilo que a gente ali viu é uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. E se nós, em vez de criticarmos e dizer, não é uma iniciativa minha, por isso não vou apoiar. Estão a perceber a cena? Se nós aproveitarmos os moveres de Deus, em vez de ficarmos em nós mesmados, ok? Bem, nós participamos de coisas excepcionais. Eu, pessoalmente, não consigo dançar tão bem como aquele fulano grande, que aqui teve que... Só ele enchia aqui mais metade do palco, não era? Vocês sabem porque é que nós tivemos acesso a participar um bocadinho disto? Porque Deus trouxe uma bailarina para a nossa igreja, que é a Raquel. Nem sei se ela está cá hoje, mas eu não a vi. Mas a Raquel, quando eles estavam a cantar, Deus não está morto, vivo está. Era a que estava a dançar à frente, ok? Portanto, vocês, se voltarem a ver o filme, depois vocês descobrem quem é. Mas foi ela que me mandou este vídeo, a dizer que já tinham acabado de produzir o resultado, não é? E eu fiquei deliciado. E digo, sinto mesmo prazer em ter feito parte deste bocadinho. Mesmo não estando cá para dançar, com as minhas fracas capacidades de dançarino, mas eu ia de t-shirt, ia experimentar. Calça de ganga arranjava, t-shirt branca também, que ainda tenho lá dos batismos, que sobraram algumas. Bem, 2€ na Primark, pois é. Passa a publicidade. Ora, muito bem. Então é assim. Vocês não fiquem preocupados que isto não vai durar eternamente, ok? Mas o facto de nós estarmos assim num ambiente familiar é que nós podemos abrir o coração, dar um testemunho, orar por uma família que está a passar por um momento difícil, abraçar outra que também está a passar por outro momento difícil, celebrar com outra que está a viver o resultado de muitos anos de trabalho, de investimento, de estudo. Isso deixa-nos um sentimento grato de família. E às vezes a nossa família está a passar por momentos tramados e nós precisamos desta família porque nem sempre a família toda está a passar por momentos tramados. Então é bom a gente estar perto de pessoas que estão a celebrar e a gente celebra com elas e quem sabe começa eu também um dia destes vou estar a celebrar a minha alegria. Agora vou aproveitar e vou surfar na onda dele ou na onda dela, da alegria dele ou da alegria dela. Mas um dia vai chegar a minha onda e eu vou surfá-la toda. Eu vou ver a minha alegria. Vocês percebem? A gente pode se inspirar uns nos outros. Que Deus traz soluções para as nossas situações. Agora, Deus traz soluções quando nós não lutamos contra Ele. E eu, quem me conhece, quem tem acompanhado assim de perto algumas dos meus momentos, eu gosto mais de ver isto assim em grande do que em pequeno. Tem-se apercebido que a minha vida tem passado por várias temporadas. As temporadas na minha vida antigamente eram coisas assim, tipo, para durar meses e anos. Era tipo aquelas, como é que se chama? Aquela série que dava assim aos domingos ou à segunda de manhã. A Guerra dos 8 temporadas. E o pessoal ali, à espera do seu episódio. Durante quantos anos andaram eles a passar? A Guerra dos Tronos? Durante quanto tempo é que foi? 9 anos. Ora, a minha vida também, as temporadas eram assim. Havia tipo uma época de 3 anos, ou de 4 anos, ou de 7 anos, e era assim. Entretanto, o que é que eu descobri? Descobri que as temporadas da nossa vida podem ser abreviadas. E em vez de se medirem às décadas, e assim à mancheia de anos, as temporadas da nossa vida podem ser medidas em meses.
E quando eu comecei a descobrir que dava para medir as temporadas da nossa vida em meses, eu pensei, mas será que dá para medir em semanas? Sabem o que é que eu descobri? Que é possível a nossa vida mudar numa semana ou em poucas semanas. Tudo depende da atitude com que nós estamos. Quando nós andamos a arrastar-nos, nem numa década as coisas acontecem. Mas quando nós dizemos basta, e dizemos não dou nem mais um cêntimo para esse peditório, não dou nem mais um pequeno contributo para que esta temporada não acabe hoje. Estão a ver a ideia? As coisas começam a mudar apressadamente. Ainda assim, as árvores não crescem mais rápido. Compreendem? As árvores continuam a demorar os anos que elas demoram. As crianças continuam a crescer à velocidade que as crianças crescem. Mas as más sementeiras que nós fazemos na vida não continuam a ser plantadas. Estão a ver? Ainda vamos colhendo frutos das anteriores, das más decisões que tomamos e por aí fora. Ainda há uma coisa ou outra que nos chega, porque já vinha no correio, estão a ver? Mas se a gente não mandar mais encomendas, vai chegar o momento em que chega, em que para, em que não há mais. Estão comigo ou já vos perdi? Os processos de Deus, eles demoram um pouco de tempo a tomar forma. Não são infinitos. É na nossa escala de tempo. Deus prometeu que não deixava vir sobre nós nenhuma prova senão a nossa dimensão humana. E juntamente com a prova, ele trazia o escape. Agora vejam só. Às vezes, nós queremos o escape. Queremos ou não queremos? Nós queremos sempre o escape. Mas o que é que a gente faz ao tempo de prova? No tempo da prova, o que é que a gente faz no tempo da prova? Digam lá. Quando vocês estão a passar por um momento de aflição, o que é que vocês fazem? Quem é que aqui se queixa? Quem é que resmunga bué? Quem é que diz, só a mim é que me acontece disto? Porque é que tem que vir tudo ter comigo, pá? Não são 7 bilhões de pessoas. Tudo a mim, tudo a mim, tudo a mim. Olha, os Ferraris não vêm. Nem os Lamborghinis, nem as casas com piscina, nem as casas de férias, mas estas tretas, quer dizer, vem tudo ter comigo. Foi engraçado. Eu ontem andei num Porsche que nem sei a marca, nem sei o modelo daquilo. Não era meu, atenção, fiquem tranquilos. Que eu sei que ia ser difícil alegrarem-se comigo a ter um Porsche daqueles. Eu sei. Ia ser difícil. Ia ser uma provocação. Mas achei engraçado, porque eu nunca tinha entrado dentro de um Porsche. Nunca tinha entrado dentro. E aquele, acho que é um Porsche que custa mais do que a minha casa. E achei giro. Achei giro. Porquê? Porque é tudo uma questão de visão. É tudo uma questão de visão. A gente às vezes nem sequer tem cabeça para caber um Fiat 600. Logo não dá para caber um Porsche. Deus tem coisas extraordinárias para trazer à nossa vida. E ele, o Porsche não é de um traficante. Estão a ver? Não é de um traficante. Eu conheci alguns que têm assim bons carros. Mas aquele não era de um traficante. Aquele é de um filho de Deus que ama a Deus e que serve na sua igreja local. Estão a ver? Espetáculo. Porquê é que ele não vai para a nossa igreja? Porquê é que ele não vai para a nossa igreja? Porque não é suposto, porque ele tem a igreja dele. E ele foi plantado por Deus onde Deus o quer. Só que ele deixou que os processos de deserto e de prova na vida dele produzissem um fruto melhor do que se calhar a gente deixa que os nossos desertos produzam em nós. Porque olhem,
Quem é que aqui já conheceu o Álvaro resmungão, mal-humorado? Todos lhe deviam, ninguém lhe pagava. Hã? Oh. Alguns conheceram esse. Têm-no visto nos últimos meses, no último ano? Têm-no visto? Viram lá, têm-no visto ou não? Não viam. Porquê? Porque eu acordei do meu soninho. O meu soninho dizia-me assim, epá, são todos injustos comigo, ninguém me dá o valor. Eu esforço-me tanto, ninguém liga. Puxa vida. E ficava em broa. Eu espumava. Quem é que já me viu a espumar? Assim, alguns já viram. É verdade. Eu tentei apagar. Eu até comprei um apagador de memórias. E as pessoas iam a passar. Eu dava-lhes assim com o taser para ver se conseguia limpar essas coisas. Alguns resultou, mas ainda alguns vou ter que comprar um mais forte. Espero que passe na alfândega. Agora vejam. Porquê é que vocês não têm visto? Vocês não perguntem aos meus filhos, que eles de vez em quando ainda veem o bicho. Não é, Iago? Quando é que foi a última vez que tu viste o bicho? Foi a semana passada, não foi? Há coisas que trazem de volta aquele fulano que espuma e tal, não sei. Mas é assim, aquilo também dura pouco. Dá-lhe forte, mas dura pouco. E eu, quando estrago alguma coisa, eu depois dedico o tempo suficiente para não só consertar o que estrago, como consertar para não dar mais hipóteses a voltar a estragar na mesma coisa, da mesma forma. Se a gente tem tempo para estragar, tem que arranjar tempo para arranjar. É ou não é? Então, as nossas crises, elas são desenhadas por Deus para nos levar onde Ele queria levar-nos, mas nós não o ouvimos quando Ele falou bem. Isto é o normal. Há exceções, eu não estou aqui a dizer tipo a verdade absoluta. Eu estou só a fazer um resumo da vida, ok? Deus cria circunstâncias que nos são hostis, mas que são para forjar em nós coisas que nós precisamos até para sobreviver, ok? São coisas que às vezes a gente não precisa hoje, mas no dia mau, lá à frente, vamos precisar. E se não as quisermos desenvolver hoje, que é fácil, amanhã vamos ter que as desenvolver à pressa, que vai ser muito mais difícil e com um preço mais elevado. Porque a gente pode ir juntando dinheiro e depois comprar a pronto pagamento, ou então podemos comprar e ficar a pagar com juros. É ou não é? E às vezes, quando o crédito não está muito fácil para nós, fazem-nos cá cada prestação que a gente até sopra para as pagar. Mas olha, seja como for, se a gente precisa das coisas, quando chega a altura temos que nos chegar à frente. E o que acontece é que, às vezes nas nossas crises, nós não aprendemos quando é fácil. E depois deixamos avolumar muitas circunstâncias e de repente temos que deixar transformar muita coisa. E há coisas que seriam processos naturais que acabam por se tornar processos um pouco violentos na nossa vida, ou extremamente violentos. Mas são processos de Deus, não são processos do diabo. São processos de Deus para arrancar a morte de dentro de nós. Para arrancar influências do mal de dentro de nós. Oh, pastor Alba, mas o mal não tem poder sobre os filhos de Deus. Vão lá ler a vossa Bíblia um pouco melhor. Vão lá ler a vossa Bíblia um pouco melhor. E digam-me se o povo de Deus não teve problemas com o mal. Teve. Enquanto se estava a portar bem, era leal, estava consagrado, de facto não havia nada que lhe pegasse. Contra o povo de Deus não vale encantamento, é ou não é? Só que quando o povo se torna rebelde, o que é que diz lá o autor de Hebreus? E não sejam como aqueles que estavam lá no deserto, que pereceram, e de uma vez 23 mil, de outra vez não sei quantos mil, e de outras vezes não sei quantos mil. Porquê? Porque nós, sendo seu povo, quando nós fazemos a asneira da grossa, nós pomos-nos na mão dos nossos inimigos. É ou não é? Ora, experimentem lá irar-se e atirar ao chão o telemóvel da vossa mulher ou do vosso marido.
e digam lá se a vida vai correr bem. Há consequências da gente se extrapolar, é ou não é? Há consequências. Então vejam, diz assim, Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Não temas, pois eu te resgatei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando atravessares as águas, eu estarei contigo. Quando atravessares o rio, os rios eles não te cobrirão. Quando andares através do fogo, não te queimarás. E as chamas não te deixarão em brasas. Olha, o que é que acontece comigo? Eu, quando ando nas chamas, eu fico em brasa. Fico irritado. Mas aquilo que diz aqui, não é que Deus vai remover os obstáculos do meu caminho. Diz que quando eu atravessar águas, tipo que são como uma enchente, problemas que vêm, que parece que vão levar a minha vida toda à frente. Estão a ver? O que é que diz? Eu estarei contigo. Quando atravessares os rios que transbordam, etc., eles não te cobrirão, não te submergirão. Quando tu andares através do fogo, ou seja, quando as circunstâncias forem tão tramadas, que queimam, o que é que vai acontecer connosco? Diz que as circunstâncias queimam, mas não nos queimam a nós. E essas chamas não nos vão deixar em brasas, em cinzas, não nos vão carbonizar. Porquê? Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Hã? Pois verso 5. Não tenhas medo, porque eu estou contigo. Ouçam com atenção. Do Oriente trarei os teus filhos. Do Ocidente ajuntarei a ti. Direi ao Norte, entrega-os. Direi ao Sul, não os retenhas. Está a falar de quem aqui? O que é que estava a ser retido? O que é que estava a ser retido? A gente lê estas coisas, acha muitas giros, mas às vezes não gastamos tempo a pensar no que é que isto quer dizer. Eu vou voltar a ler. Do Oriente trarei o quê? Os seus filhos, os teus filhos. Portanto, o que é que estava a ser retido? Os filhos. Os filhos de Deus. Do Ocidente os ajuntarei a ti. Direi ao Norte, entrega-os. Entrega-os quem? Os filhos. Direi ao Sul, não os retenhas. De longe tragam os meus filhos. E dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Agora, que filhos é que Deus tem? Olha, eu digo-vos, uns são muito bonitos, outros nem tanto assim. Uns estão em ótimo estado, outros estão muito maltratadinhos. Vamos ver como é que eram estes filhos que Deus tanto queria que trouxessem. Diz assim: traga o povo que tem olhos, mas é cego. Que tem ouvidos, mas é surdo. Não é estranho os filhos de Deus que Ele criou e que Ele fez terem olhos e serem cegos, terem ouvidos e serem surdos? Agora digam lá, nós somos assim ou somos diferentes? Somos? Era tão bom que nós fôssemos. Nós somos às vezes.
naquilo que nós somos, glória a Deus. Naquilo que nós não somos, misericórdia. Porquê que vocês, quando leem a Bíblia, encontram tantos textos em que Deus chama os seus filhos à pedra? Ora, digam lá. Porque na Bíblia nós temos muitos filhos que caminham mais pelo natural, mais por aquilo que os seus olhos veem, mais por aquilo que os seus sentidos percepcionam, do que propriamente filhos que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus. Vejam só. João Batista, aos olhos de Jesus, quem é que ele era? Um dos maiores profetas, o maior profeta do Velho Testamento. Quanto tempo durou o ministério do João Batista? Quanto tempo? 6 meses. Mais uns trocos, ou menos uns trocos. 6 meses. Quanto tempo é que ele se preparou? Quanto tempo é que foi? Desde que nasceu, viveu no deserto, comia gafanhotos, deve ser uma delícia. Alguém quer? Arranja-se, manda-se vir. Mas eu vou-vos ver comer, mas não vou comer. E mel silvestre, parte do mel silvestre a gente ainda vai, não é? Parte dos gafanhotos, nem por isso. Vivia onde? No deserto. Em que loja é que ele comprava as roupas? Era no camelário. Vestia pele de camelo. Era um personagem bizarro, ele. Durante não sei quantos anos, vejam, ele nasceu uns mesitos antes de Jesus, 6 mesitos antes, preparou o caminho para Jesus vir. Quando Jesus começou o seu ministério, já havia um mover de Deus, que tinha sido João Batista a trazer. Ainda a procissão ia no adro, ainda estava a começar o ministério de Jesus. Ele só teve tempo para o batizar e puf, acabou. Todo aquele tempo que ele teve no deserto foi o quê? Foi o Senhor que o quis atormentar. Porquê que ele foi para o deserto? Porque o Espírito o encaminhou para o deserto. Vocês lembram-se de mais pessoas que o Espírito encaminhou para o deserto? Ora, digam lá, exemplos. É? Jesus. Paulo, para os desertos da Arábia, para processar toda aquela religiosidade e aquela postura farisaica que ele tinha. Vocês sabem que os fariseus eram as pessoas que estavam em melhores condições para reconhecer Jesus. Vocês sabem ou não? Eram os que conheciam melhor os textos bíblicos, eram aqueles que estavam em melhores condições para reconhecer Jesus. Vocês sabem quem eram as pessoas que tinham mais dificuldade em reconhecer Jesus? Eram os fariseus. Por isso é que quando a gente vai na rua e fala com alguém e desafia alguém para conhecer Jesus, chega a ser mais fácil do que na igreja desafiar os crentes a conhecer Jesus mais um bocadinho. Porquê? Porque aqueles que estão cheios não precisam de mais. É ou não é? Jesus veio para os que estavam doentes. Não foi para os que estavam sãos. Ora, e quantos é que estavam sãos? Nenhum. Mas havia aqueles que eram sãos aos seus próprios olhos. Como hoje ainda há entre nós, possivelmente, e eu já vesti essa t-shirt desse clube, que achava que estava bem aos meus próprios olhos. Os outros é que estavam mal. Estão a ver? Mas graças a Deus, eu tinha olhos que não viam, mas era cego. Mas Deus, o que é que fez aos meus olhos? Pôs-me um colíriozinho para que eu começasse a ver. E Ele começou-me a dar um colírio para aí uns 20 anos antes de eu começar a ver. Estão a ver a ideia? Foi uma terapêutica um bocado longa. Não era preciso 20 anos para eu abrir os olhos. Atenção. Não era preciso 20 anos. Porquê que foi preciso 20 anos? Foi preciso 20 anos porque eu quis. Eu tornei o meu deserto mais longo. Quando Deus arrancou o povo dele do Egito, o Egito, vocês sabem, no meio do norte da África, é um oásis, em torno do Nilo.
A única parte verde é ali em torno do Nilo. O resto é tudo areia, tudo amarelinho. E Deus tira-os tudo amarelinho, tudo verdinho, para o meio do amarelinho. Porquê? Porque eles, em tudo verdinho, eles eram escravos. E Deus queria-os trazer através do deserto para uma terra que manava leite e mel, e mais isto e mais não sei o quê, mas queria despojá-lo daquela mentalidade que eles tinham de escravos, de pessoas que estavam sempre a queixar, que nunca estava bem tudo com eles, e mais isto e mais não sei o quê. Características essas que nós não as conseguimos reconhecer em nós, pois não? E quanto tempo é que Deus achava que era preciso pô-los no deserto para eles se desintoxicarem daquilo? Quanto tempo? Quanto tempo é que vocês sabem que era preciso na ideia de Deus? Porque para nós entendermos estas coisas, nós temos que estudar a palavra. Quando a gente estuda a palavra e começa a ver quanto tempo é que foi, desde que eles saíram do Egito lá na Páscoa, até eles mandarem os 12 espias e trazerem o relatório, sabem quanto tempo é que passou? 3 meses. 3 meses é uma monstruosidade ou não? Quer dizer, não é agradável viver 3 meses no deserto, ok? Mas para a gente deixar de ser um bando de escravos e passarmos a ser um povo com uma identidade, com um exército, com uma constituição, com tudo e mais alguma coisa, também não é assim tanto, não é? Dá para levar. 3 mesitos. Mas o que é que aconteceu ao final de 3 meses? Eles chegam à terra, olham para as dificuldades, defendem-se no deserto, apesar de no deserto terem aquecedor durante a noite, uma coluna de fogo, e terem ar-condicionado, uma coluna de nuvem durante o dia, para não torrarem. E os escorpiões não os mordiam. Vinha o manazinho. Eu sei que é chato comer cereais todos os dias, não é? É muito mais saboroso. Um bitoquezinho, um hambúrguer das 7. E por aí é muito mais agradável. Ora, cereais. Pronto, ok, tudo bem. Também é só 3 meses. Mas não, a gente consegue transformar os 3 meses em décadas. E eles transformaram aqueles 3 meses em quantos anos? 40. Para todos morrerem, exceto o Josué, o Caleb e penso eu que as famílias deles. As famílias deles também não devem ter ido na conversa dos outros. Penso eu. Não choca a interpretação bíblica. Ora vejam. Deus tem um desenho para nós, mas nós não nos podemos defender do desenho dele. Imaginem o que é. A gente vai ao hospital para sofrer uma cirurgia. Ok? Eu digo sofrer porque é um sofrimento, uma cirurgia. Certo? Passar por uma cirurgia. Sim, pronto. Vamos tirar a conotação negativa. Chegamos lá, não nos dão anestesia. Pegam num bisturi, começam a cortar. Olha, está com... Ai, como é que se chama aquilo? Com o apêndice inflamado. Chegam lá. Não sei se é aqui, algures. É deste lado. Aqui. E depois começam a puxar lá aquela tripa cá para fora e cortam, põem uma pinça e mais não sei o quê. E a gente a ver aquilo tudo. A gente salta dali para fora. Voamos do hospital a agarrar a tripita assim. São loucos aqui neste hospital, querem me matar. Mas se nos derem uma anestesia, a gente não estrebucha. Ficamos ali, não é? E a coisa acontece. O problema é que qual foi a aprendizagem da pessoa que foi anestesiada e que estava a dormir? Qual é que foi a aprendizagem dela? 0. Ora, Deus está a criar filhos para quê? Para que não aprendam? Deus está a criar filhos para nós aprendermos. E não só para nós aprendermos, mas para nós ensinarmos outros. Ele fez de nós um povo sacerdotal. O sacerdote encaminha as pessoas para Deus. E fez de nós também uma nação santa, real, não é? Fez de nós reis para governar. Olha, eu tenho uma má notícia para vos dar. Nas cidades em que não está a acontecer um avivamento,
mas o número de cristãos é maior. Gente, chega a haver 30% de cristãos nessa cidade. A qualidade de vida nessas cidades é pior do que nas outras cidades. Devia ser melhor. Mais crentes, cada vez mais crentes. Mas sabem o que é que acontece? Quando não é o Espírito de Deus que está a tomar conta e a governar, e são os homens, com os seus achismos, o que acontece? À medida que as pessoas se convertem, na igreja arranja-se maneira de que a criatividade das pessoas, os recursos das pessoas, sejam canalizados para a própria instituição igreja. Enquanto que as pessoas boas e que gostam de abençoar, que não estavam na igreja, elas cuidavam na sua sociedade, de quem estava à volta delas, etc. Eles chegam à igreja e a igreja arranja maneira de ficar com os recursos, porque há também necessidades dentro da igreja. Há sempre necessidades e necessitados dentro da igreja. Só que Jesus não nos trouxe para a igreja para a gente ficar na igreja. Ele trouxe-nos para a igreja para nos levar ao deserto, para tratar connosco, para nos mudar, para nos despojar daquilo que nos vai matar um dia, que vai destruir as nossas casas um dia mais à frente, que vai destruir os laços, e para nos enviar de volta com capacidades, com recursos. Ele tira-nos, trata de nós e depois devolve-nos. E quando nós somos devolvidos, nós levamos o céu às pessoas. Levamos a reconciliação. Levamos a cura. Levamos a libertação. Levamos as boas novas. Levamos o perdão dos pecados. Porquê é que isso só tem que acontecer aqui na igreja? Porque isto aqui no reino de Deus também há os especialistas. Em arrancar pecados fora, demónios fora, doenças fora. Acho que o grande especialista chama-se Espírito Santo, que é aquele que habita em nós. Mas quando nós temos problemas de estimação que guardamos e que não deixamos ser tratados, Deus manda-nos ao deserto, a gente sofre o deserto, depois foge do deserto e trazemos o problema connosco. E a seguir, mais à frente encontramos outro deserto e voltamos. Eu quando enfrentei os meus desertos por causa das minhas imoralidades e das minhas loucuras, eu ao final da segunda, terceira ida ao deserto, eu perguntei a Deus, mas Deus, minha vida vai ser sempre isto? Vai sempre altos e baixos, vou-me reconstruir e depois vou-me destruir? Será que não há escapatória a isto? E Deus mostrou-me um caminho mais interessante. Que foi, vamos te desintoxicar disso. Abre mão do teu ídolo. Abre mão do teu Deus e abraça-me a mim. Abre mão da tua fonte. Faz de mim a tua fonte. Abre mão do teu prazer e faz de mim o teu prazer. Abre mão do teu tesouro que te envenena e faz de mim o teu tesouro que te enriquece. Não sei como, no meio de tanta loucura minha, consegui fazer isso. Porque não depende de nós. Depende dele. De mim depende eu devolver. Mas este processo é assegurado na íntegra por Deus. Mas depende de mim o processo de devolver. E quanto mais nós retemos, menos se experimenta lá fora. Nós não estamos só a prejudicar-nos a nós. Nós estamos a prejudicar-nos a nós e estamos a prejudicar todas as pessoas que iriam ser salvas através da nossa vida. Por isso que a gente não pode fugir do deserto. Nós temos que deixar o deserto ser eficaz em nós. Eu quero terminar lendo-vos Jeremias 12. Para acabar com os nossos queixumes. Se vocês quiserem, não é? Só acabam se vocês quiserem. Diz assim, Jeremias 12. Ó Senhor,
Sempre me tens feito justiça quando te trago algum caso para que sejas tu a decidir. Permite-me agora que te traga esta queixa. Por que razão são os maus tão prósperos? Por que é que os malvados são tão felizes? Quem é que já fez esta pergunta ao Senhor? Tu plantaste-os. Olha agora nós a criticarmos o próprio Deus. É que a gente não se critica só uns aos outros. Até Deus tem que levar com o nosso mau feitio. E Ele diz assim: tu plantaste-os, criaram raízes, os seus negócios prosperam, multiplicam-se os seus ganhos, são ricos e até dizem graças a Deus. Mas nos seus corações eles não querem saber de ti para nada. E quanto a mim, Senhor, tu conheces o meu coração, vês todo o meu respeito. Porquê é que não me fazes a mim prosperar? Eu ter uma vida boa, e ter tal Porsche, e ter o tal isto, e ter a minha casa, e não estar todo encalacrado. E depois, investidos de toda a autoridade que temos, dizemos assim: Senhor, empurra-os para o matadouro como ovelhas, julga-os, ó Deus, dá cabo deles. Isto é um profeta da Bíblia e ficou escrito para a gente ver que os profetas da Bíblia também eram uns cromitos às vezes e pensavam como nós pensamos. Durante quanto tempo ainda suportará esta terra os seus desmandos? Até a erva do campo chora e se lamenta por causa dos atos malvados deles. Porque a gente tem olhos para ver os atos malvados dos outros. A gente só não tem olhos é para ver os nossos próprios atos malvados. E aquilo em que nós minamos o chão que queremos pisar. Ora, a resposta de Deus, o Senhor respondeu-me e disse-lhe assim: se te cansas já de correr com meros homens, como poderás competir com cavalos? Vocês sabem que querem que eu traduza isto para vocês? Vou traduzir depois de ler o seguinte: se já tropeças numa terra plana, que farás quando corres nos pântanos, na altura da enchente do Jordão? Se tu te queixas quando tens uma dificuldadezinha, o que é que tu vais fazer à tua vida quando encontrares as verdadeiras dificuldades para as quais eu te estou a preparar? Porque eu quero-te maduro, quero-te capaz, quero-te artilhado para os dias que estão a chegar. O que é que Deus nos tem que dizer para a gente acordar? Tem que ligar o despertador e dizer: filho, filho meu, não continues a dormir. Vêm aí dias muito difíceis e a tua vida vai ser posta à prova. E se tu não tiveres com toda a armadura e todo preparado, tu vais entrar pela madeira dentro. Vai ser muito difícil para ti. Deus tem que dizer assim, desta maneira? Se disser assim, a gente pensa: isto parece uma coisa assim, uma voz do alto, isto não é Deus. Não, porque Deus para mim tem planos de bem e não de mal, para me dar o fim que eu espero. Hã? Pois, Ele de facto tem. Mas é se a gente não fugir aos treinos. Porque o que é que acontece? Se nós nos cansamos de correr as corridas fáceis, como é que nós não vamos desesperar quando tivermos que enfrentar as difíceis? Se nós nos queixamos tanto quando temos que percorrer uma terra plana com um bocadinho de sol e a transpirar um bocadinho, como é que vai ser quando os nossos pés ficarem enterrados no meio do lodo, da porcaria, de que a nossa vida está cercada, às vezes na porta ao lado da nossa, às vezes no quarto ao lado do nosso? Vejam só o que é que Deus diz acerca dos seus filhos, que Ele quer ordenar ao norte que os devolva e ao sul que não os retenha. Sabem o que é o norte, o sul, o oriente e o ocidente aqui nesta conversa de Isaías que a gente estava a ler há bocado? Não é só o mundo todo, são as forças das trevas que mantêm cativos os filhos de Deus que não querem viver em obediência e que se sujeitam a doutrinas de demónios, a mentiras, a maldicências, que se deixam conduzir por coisas destrutivas, em vez de se entregarem aos processos que Deus nos chama e nos convida. Então disse o Senhor: abandonei o meu povo, a minha possessão, entreguei aqueles que eu amava aos seus inimigos. O meu povo rugiu contra mim como um leão das florestas. Isto tem a ver com a nossa ingratidão, com a nossa postura. Por isso os tratei como se os odiasse.
Não é assim que a gente se sente no deserto. Deus não gosta de mim. É assim que a gente se sente. O meu povo semeou trigo e colhe espinhos. Trabalharam bem duro na terra e recolheram coisa nenhuma. Cegarão unicamente uma colheita de vergonha, porque a dura cólera do Senhor caiu sobre eles. Sobre quem? Sobre aqueles que não quiseram ouvir o Espírito de Deus quando chamou a atenção. Vejam bem, expulsar-vos-ei das vossas terras, mas depois voltarei e terei compaixão de vocês todos. Tornarei a trazer-vos para casa, para as vossas terras, de novo, cada homem para a sua terra. E essas nações pagãs se essas nações pagãs rapidamente aprenderem os caminhos do meu povo e me proclamarem como o seu Deus em vez de Baal, então se tornarão fortes juntamente com o meu povo. Ora, isto é uma notícia má. A gente gosta que aqueles que nos tratam mal sofram e sofram bem, é ou não é? A gente não quer que Deus, se eles se arrependerem rápido, não lhes dê consequência nenhuma. A gente quer é que eles morram todos. E em picadinho. Esse não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que os nossos atormentadores se convertam. O Espírito do Senhor não quer que a gente se alegre com a desgraça do outro. Irmãos, muito mais tinha para vos dizer, mas vocês não o podem suportar, não é? Então eu vou terminar só dizendo isto. A rebelião é como o pecado da feitiçaria. E porquê? Porque desvia as pessoas de Deus. O feiticeiro rejeita Deus e vai à procura de outros espíritos para resolver os problemas que Deus, por natureza, sabe e quer resolver. Da mesma forma que o feiticeiro vai buscar a ajuda de outras entidades espirituais para produzir determinados efeitos, mas são efeitos de engano. O rebelde rejeita Deus e desobedece a orientação de Deus. A rebeldia é nós recusarmos a obedecer a uma autoridade. Quando Deus, que é a nossa autoridade última, nos desafia a um tempo difícil, para nos corrigir e para nos equipar e para arrancar de nós coisas perversas que têm que sair de nós, coisas que minam a nossa casa, minam o nosso caráter, a nossa integridade, e nós resistimos à autoridade dele, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a ser rebeldes. Aos olhos de Deus, estamos a cometer um pecado igual ao da feitiçaria. Quem é que aqui aprova a feitiçaria? Alguém aqui aprova? Pois, mas eu quero vos dizer que às vezes nós praticamos-la. Só que mascaramos-la de cristianês. Estão a ver? Mascaramos-la de religiosidade. Invocamos um versículo bíblico para justificar o que não tem justificação nenhuma. E assim corrompemos a nossa vida e estragamos a possibilidade das pessoas que andam à procura de Deus. E não é só a autoridade de Deus que nós desobedecemos. Deus põe pessoas em autoridade sobre nós. Põe patrões nas empresas em que a gente trabalha. Põe líderes nas igrejas onde nós estamos. Põe pessoas em autoridade dentro das nossas casas onde nós vivemos. Pais, mães, cuidadores. Eu já desafiei todas as autoridades, já fui rebelde a todos, ok? Mas também já me arrependi das minhas feitiçarias. E ando a ver se aprendo a caminhar no caminho da vida. E hoje vim desafiar-vos. Quem é que quer caminhar de uma maneira diferente? Vamos lá? Alguém sente que tem que deixar de se defender desse processo e aprender a caminhar nele? Buscar-me-eis e me encontrareis. Quando me buscardes, quando a gente o buscar de todo o coração, a nossa vida não se vai medir aos anos e aos meses.
às séries e às temporadas. Vai-se medir às semanas, porque a cada semana nós vamos ver a glória de Deus. E depois vai-se chegar a medir aos dias, porque a cada dia a gente vai ver a misericórdia do Senhor fazer coisas novas. A salvar, a libertar, a transformar. Mas nós podemos passar muitos dias numa semana a dormir o nosso soninho cristão, e depois voltar ao domingo, acordar outra vez, e glória a Deus, tu és fenomenal, tu és tudo para mim. Estão a ver? E depois adormecemos mais uma semana. Quem quiser fica de pé e a gente vai terminar com uma oração. Onde vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus e vamos comprometer-nos a não sair do deserto até que Deus tire de nós aquilo que Ele quer que morra lá no deserto. Ok? Senhor Jesus, muito obrigado. A Tua palavra diz para nós termos grande gozo quando passamos por diversas provações. E de facto, nós não gostamos nada de passar pelas provações, mas gostamos do crescimento que acontece na nossa vida quando conseguimos superar as provações. Mas quando olhamos para os momentos bons da nossa vida, em que nós estamos a curtir, a desbundar, que estamos a divertir-nos, de facto conseguimos ver muito pouco crescimento. Por isso nós queremos te convidar, Deus, a levar-nos de volta aos desertos de onde a gente tem fugido, Deus, para nos fazeres bem, para nos falares ao coração, para que nós não estejamos mais apegados ao velho, àquilo que estamos habituados, mas estamos deliciosos e sequiosos por algo novo do Teu Espírito que nos satisfaz e que nos renova. Pai, leva-nos e processa-nos, Deus, como Tu fazes, Deus, com aqueles odres velhos, Deus, que precisam de ser amolecidos em água, na água do Teu Espírito, ser amolecidos e hidratados com óleo, o óleo do Teu Espírito. Convida-nos, Deus, e transforma-nos, Deus, e amolece-nos e arranca de nós a dureza do nosso coração e faz-nos bem por amor do Teu nome, Deus. E ajuda-nos a não suspeitar mal de quem está à nossa volta, a não imaginarmos e conjecturarmos coisas más, a não termos, Pai, pés que se apressam para o mal, Deus, a não termos línguas mentirosas, Pai, a não termos olhares altivos, Deus, a não semearmos as contendas entre os irmãos, Pai. Ajuda-nos a deixar, Pai, a nossa rebeldia e as coisas, Pai, que nós fazemos que corroem e minam tudo aquilo que Tu estás a construir, Deus. E em troca, Deus, dá-nos o Teu Espírito, Deus, dá-nos a autoridade, dá-nos o mover do Teu Espírito em nós, dá-nos os dons, dá-nos a oportunidade de participar e de construir contigo um novo mundo, uma nova realidade, Deus, em que aqueles que estão cegos, a começar por nós mesmos, começamos a ver. Aqueles que estão surdos, a começar por nós mesmos, começamos a ouvir. E levamos essa mesma saúde àqueles que estão à nossa volta e não a retemos. Celebramos as nossas vitórias. Celebramos, Pai, também o nosso companheirismo para podermos passar pelas nossas derrotas e pelas nossas lutas e pelas nossas perdas. Pedimos, Pai, que Tu sejas connosco, Deus, e que Tu nos sustentes no deserto, no nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Ora, alguém fez esta oração a sério? Então olhem para aí, para a vossa volta e digam lá, epá, foste muito corajoso em fazer essa oração. Mas olha, vou estar de olho em ti. E vou ver se tu és corajoso ou corajosa para manteres essa oração. Hein? Fazer a oração é fácil. Mantê-la vai ser mais exigente. Conta comigo. Digam lá. Digam lá à pessoa que está a vosso lado. Conta comigo que eu vou-te estimular. Bem-vindo, hein? Só agora é que eu reconheci há bocadinho. Temos aqui o nosso irmão, ilustre representante de São Tomé. O Justino. Olha ele ali, todo sorridente. É ou não é? Bem-vindo, Justino. Desculpa não ter reconhecido há bocadinho. Bem, alguém fez anos? Fizeste?